Segura essa frustração, galera. Saiu Rio de Janeiro da minha escala. Quando eu chego aqui, tá essa chuva que não para. Acho que eu trouxe a chuva pra cá. Saiba lidar com essa frustração, ela acontece. Vamos lá. E aí, pessoal? Acho que eu nunca fiz, de novo, acho que eu nunca fiz um intervalo tão pequeno entre um vídeo e outro. Mas eu queria aproveitar, já que eu tive algumas perguntas um pouquinho diferentes, e responder algumas delas num formato um pouco diferente do que eu costumo fazer os vídeos. Como algumas perguntas eu acho que talvez não justifica fazer um vídeo específico sobre aquele tema, porque são coisas rápidas de responder, eu preferi fazer um vídeo respondendo essas perguntinhas que eles mandaram então. Espero que gostem e se tiver alguma outra dúvida, pode perguntar de novo, tá? Eu sei que vocês devem estar olhando e falando, cara, eu já vi você nesse lugar com essa mesma camisa. Primeira lição que eu dou pra vocês, mudem a roupa da mala do pernoite. Experimentem, senão vai parecer que vocês estão sempre com as mesmas roupas. Acontece comigo, é bem comum, aliás. Primeira perguntinha que me fizeram aqui. É possível ter relacionamento na aviação sendo comissário? Sim, não é um tabu, gente. Acontece, tá? Tenho muitos amigos que têm aí casamentos, têm relacionamentos, tá? Então, é possível acontecer. Os dois têm que querer. É uma coisa um pouco diferente da dinâmica de um relacionamento comum, ainda mais se forem duas pessoas que uma está na aviação e outra não está. Se os dois forem, acho que é mais fácil entender, né? Porque eu entendo que escala de voo nem sempre ela vai estar de acordo com o seu relacionamento ou com a agenda do outro também. Você não vai estar todo fim de semana em casa, às vezes você vai estar uma quarta-feira de folga e seu parceiro vai estar só no sábado e domingo. Então é uma dinâmica um pouco diferente, os dois realmente têm que entender isso e tem que se gostar muito para fazer acontecer. Eu quando comecei, eu estava num relacionamento de 4 anos e quando eu comecei a voar ele acabou. Mas acabou porque ele tinha que acabar mesmo, não foi porque eu comecei a voar necessariamente. Mas eu tenho amigos, inclusive da mesma turma, que começaram relacionamentos depois que entraram na aviação, então aí firmes e fortes. Então, fiquem tranquilos que é super possível, acontece, não somos solteiros felizes sempre. É possível ter relacionamento sendo comissário, fiquem tranquilos, tá bom? Outra perguntinha que teve aqui. Demorou muito para você conseguir uma vaga de emprego na área? Eu estava em dúvida se eu ia responder essa pergunta pelo seguinte motivo. Eu sei que eu sou um caso muito atípico. Eu tive a sorte de que assim que eu fiz a prova da ANAC, estava rolando seleções. Teve seleção, eu fiz 3 seleções. 3 seleções. Mandei meu currículo a rodo, fiz isso sim. Meu currículo já estava lá pronto desde a época que eu estava fazendo o curso de comissário. Então, eu queria fazer um currículo diferente, um currículo bonitinho. Fui atrás de forma de aprender a fazer currículo, fiz curso pela internet de Photoshop, aprendi a mexer no Photoshop para fazer um design um pouco diferente de currículo e fui atrás de cursos extracurriculares para poder agregar e deixar meu currículo um pouco mais bonito, mais robusto. Então, quando eu finalizei o curso, quando eu fiz a ANAC, eu já estava com o currículo pronto. A primeira coisa que eu fiz assim que eu saí da ANAC foi ir para os Correios, mandei meus currículos e acho que se eu não tivesse feito essas coisas na época que eu fiz, se eu esperasse um dia a mais, talvez eu não estivesse hoje já na aviação. Então eu dei essa sorte de estar rolando seleção, 3 empresas aéreas estarem contratando assim que eu finalizei meu curso, né? E eu dei a sorte também de estar preparado e gostarem do meu perfil, eu acabei entrando rápido. Mas na minha turma, eu sei que é uma média aí de 2 a 3 anos que o pessoal teve de intervalo entre finalizar, entre fazer a ANAC e entre conseguir uma vaga dentro da empresa aérea. Eu consegui rápido, mas eu sei que não é tão comum assim, tá bom? Outra perguntinha que teve. Treinamento, quando a gente entra na empresa aérea, ele é remunerado? O treinamento, ele é remunerado sim. Então você fica aí, dependendo da empresa que você entrar e do equipamento que você for tripular, você fica tempo de treinamento para conhecer todos os procedimentos, todas as rotinas, todos os equipamentos de emergência daquelas aeronaves. Pode variar entre 2 ou 3 meses, depende da empresa aérea que você entrar. Durante esse período você não vai ganhar um salário de comissário já, vai ser um salário de treinamento, ele é um pouco mais reduzido. Ele chega a ser assim, cerca de 1/3, a metade do salário que você ganhará quando você estiver já em rota, já ganhando diárias, ganhando quilometragem ou hora de voo, dependendo da empresa que você entrar aí, tá? Então ele é remunerado sim, mas ele não é já o salário que você vai ter quando você já estiver voando, tá? Então só para ir se preparando aí. Inclusive, algo que eu sempre recomendo é que você hoje, enquanto você não entrou na empresa aérea, já pega um pouquinho do seu salário, sei lá, 50, 100 reais por mês, deixa reservado para quando você
sei lá, ou para você pagar de passagem aérea para fazer uma seleção, ou para você pagar estadia do treinamento quando você entrar numa empresa aérea, porque você não vai receber já um salário tão legal assim, né? Então é bom já ir se planejando, tá? Outra dúvida aqui. Qual escola que você fez o curso de comissário? Bem, gente, eu fiz ali na IACOM, que é a escola que fica do lado, pertinho de Congonhas, né? A escola foi boa, tá? Eu posso dizer que a escola foi boa, sim. Ela teve alguns cursos extracurriculares bacanas, mas se eu recomendaria ela, foi legal a escola, mas muitas coisas que foram prometidas nós acabamos não tendo, né? E se você espera ter algum tipo de apoio da escola após finalizar o seu curso, esquece, não vai ter. Eu não tive treinamento até hoje. Treinamento não, desculpa. Formatura. Não tive asinha, aquelas coisas que algumas pessoas postam que a escola faz um evento, eu realmente não tive. E eu sou muito a favor desse tipo de ritual de passagem. Acho que ele acrescenta bastante, até porque é algo muito lúdico, essa coisa de entrar para aviação, de fazer um curso. Você ficou 6 a 8 meses lá estudando. Acho que o mínimo, pelo menos, é fazer algum tipo de evento, né, que vai deixar os alunos um pouco mais felizes. E eu não tive nada disso, nenhuma justificativa também por que eu não tive, né? Quando eu perguntei para a escola, simplesmente não tivemos. É um plus, eu sei que é um diferencial, não é obrigação deles ter, mas muitas escolas têm. Se você me perguntar qual escola que eu recomendo, todo mundo que fez ali na Master, que é do lado de, também perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, fala muito bem de lá, dos professores, das disciplinas, do apoio deles durante e pós-curso. Então é um lugar que eu recomendaria, tá? É com ok, eles têm muitos pontos positivos também, mas eles pecam em algumas coisas, tá? Próxima pergunta. Qual que é a importância do inglês nas seleções? Essa aqui é bem polêmica. Não acho que o inglês ou que um segundo idioma seja importante apenas para a seleção. Acho que ele é para profissão, não só profissão de comissário. Qualquer profissão que vocês vão escolher. Se você for administrador, bancário, executivo, qualquer coisa que lide com pessoas, enfim, saber uma segunda língua é muito fundamental, é muito legal, é engrandecedor. Você conhece novas culturas, você aprende a lidar melhor com as pessoas. E para o voo é fundamental, sim. Hoje a gente tem que fazer, parece besteira, mas a gente tem que fazer anúncio de bordo em 2 idiomas. Às vezes entra agora com essa coisa de Olimpíadas, né? A gente está recebendo muita visita de pessoas de outros países e é muito chato quando ninguém sabe atender o passageiro, né? Até é constrangedor. Então, eu digo que é fundamental. Para a seleção, é claro, porque hoje estão pedindo um segundo idioma. Seja o inglês, seja o espanhol, está todo mundo pedindo um idioma. Então, corram atrás sim. Não é necessário ser fluente no idioma, mas pelo menos saber conversação, ele é algo muito útil sim. E no dia a dia vocês vão usar. Então, não achem que é algo que é um pré-requisito chato que você não vai usar no dia a dia, vocês realmente vão usar, tá bom? Então é isso. Pelo que eu tô vendo aqui, tem algumas outras perguntas que vieram, mas elas vale a pena dar uma esmiuçada melhor, então essas eu vou deixar para fazer um vídeo específico. Esse tipo de vídeo, então, de perguntas e respostas mais rápidas, essa foi a primeira tentativa que eu fiz, espero que tenham gostado. Mandem mais sugestões, tá bom? Até mais.